dia. Bom dia. Vamos ver essa casa cheia assim, hein? Florida. É uma alegria estar aqui. Pois é. Até emocionou um pouquinho. Emocionou um pouquinho. Muito bom, é muito bom. Essa doutrina espírita é maravilhosa, enriquece e enche o coração. O nosso porto seguro, que foi cantada a música aqui, o nosso porto seguro, como é que é? A certeza que eu tenho é meu porto seguro. A gente encontra o que eu vou falar agora há pouco com vocês. Né? Eu vou falar sobre a coragem da fé, poderia ser o poder da fé. Para entrarmos nisso, eu faço uma pergunta. Ao saírem aqui no portão, vocês vão para a direita ou vão para a esquerda? Perdão, a minha pergunta não era essa, eu até me perdi. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar. O que vocês vieram buscar aqui hoje? Essa era a pergunta. O que vocês vieram buscar aqui hoje? Ninguém veio buscar nada? Só passear? Vieram só passear. Hã? O que vocês vieram buscar? Alimento espiritual. Como? Ajuda espiritual. O que mais? Renovação. E a gente vai respondendo. Mas aí eu estendo a pergunta um pouquinho. O que a gente busca na vida? O que vocês buscam na vida? Paz, amor, o que mais? Soma tudo isso. Tá ok? Tornar-se melhor. Aquilo que todo mundo sonha. Felicidade. Tudo isso que a gente soma, que a gente busca, paz, amor, tranquilidade, serenidade, compõe um conjunto que nos leva como resultado à felicidade. Essa é a nossa busca. Mas nós estamos buscando o efeito. E para buscar verdadeiramente, nós temos que ir atrás da causa. O que pode promover a felicidade? Aí temos que ir atrás daquilo que move na direção da felicidade. Mas a felicidade foi tratada por Kardec no capítulo 1º da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Já na primeira pergunta dessa 4ª parte, no 920, ele pergunta aos imortais se é dado ao homem, ou o homem no sentido genérico, o ser humano, ser absolutamente feliz nesse mundo. E a resposta? Não. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Aí já nos coloca uma responsabilidade. Que aquilo que vivemos é de nossa responsabilidade. Jesus já tinha dito isso, a cada um segundo suas obras. Portanto, enquanto estivermos em busca e não atingirmos as metas, nós estamos ainda aquém da felicidade. Na 922, ele formula uma afirmativa antes da pergunta. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, estamos num mundo assim? Sim. Porque a gente temos que pensar na forma que a gente está olhando na felicidade, mas vamos caminhar nessa direção. Para que alguns poucos sejam multimilionários, a muitos falta o necessário. Mais ou menos isso que o codificador está querendo dizer? Eu gosto de uma outra passagem, eu até já comentei aqui em outra palestra, uma jovem com 2 pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe um, felicidade desse um e infelicidade daquele que foi preterido. Se ela escolher um terceiro, felicidade do terceiro e infelicidade dos 2 que foram preteridos. É isso que o codificador está dizendo. Estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros. Antes que alguém levante a mão e dê essa palavra, eu pedi a senhora, quando eu falei isso, pediu a palavra e disse, pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Pode. Depois de um certo tempo, até pode, né? Até pode, nem sempre, tá? Eu tenho que afirmar dessa maneira que eu estou com minha esposa aqui do lado. Nem sempre. Só por isso, senão eu teria falado diferente. Pois é, não teve muita sorte de trazer ela comigo hoje, né? Pois é. Mas nós estamos colocando a felicidade fora de nós. Estamos colocando a felicidade em ter alguém. Estamos colocando a felicidade fora. Então o codificador formula a pergunta, após essa afirmativa que eu expliquei com essas 2 histórias, ele formula a pergunta, se há algo comum à felicidade de todos que não dependa de ninguém. Eu estou interpretando as palavras que são um pouquinho diferentes, mas o sentido é este. E os imortais respondem que sim, em 2 aspectos. No aspecto material, a posse do necessário. No aspecto moral, 2 itens. Eu vou inverter a ordem, por causa da sequência da minha palestra. Mas ele põe em outra ordem, esses 2 itens. No aspecto
material após o necessário, explicando, é porque nós estamos no corpo físico. Temos necessidades materiais, não temos? Temos uma série de necessidades materiais no aspecto material, né? Uma série de necessidades, porque estamos no corpo físico. E às vezes prega-se por aí que é necessário ser miserável ou pobre para chegar ao reino dos céus, que só pobre vai para o reino dos céus. Isso não é verdade, não tem lugar nenhum no Evangelho de Jesus. Tem outras considerações a respeito de alguns talentos que Deus nos oferece, e a forma que usamos esses talentos trazem consequências positivas ou negativas. E a riqueza é um dos talentos apenas daqueles que Deus pode nos oferecer. E a vida material é de progresso, sim. Senão Deus não teria nos oferecido, através da ciência e tecnologia, uma série de facilidades que esta ciência e tecnologia nos ofereceram. Né? Hoje está meio quente, nós temos aí pela tecnologia um ventiladorzinho dando ajuda, né? Então faz parte de progresso, a vida é de progresso. Mas temos que estabelecer um progresso que esteja dentro das nossas pautas, das nossas possibilidades, porque às vezes a gente estabelece um progresso material muito além das possibilidades do momento, do que é possível para nós nesse momento, em função dos compromissos que assumimos na reencarnação. Porque até brinco, às vezes a pessoa fica jogando na Mega Sena para ficar milionária e o resto da vida. Mas se na sua pauta não tiver ficar rico, não vai ganhar na Mega Sena. Pode esquecer. Por quê? Porque eu tenho compromissos, que a riqueza não estão na pauta. E às vezes, até nos oferecer a riqueza pode ser uma faca de dois gumes, não é verdade? Oscar Wilde, o escritor, ele vai dizer que Deus, se quisesse verdadeiramente nos punir, atenderia a todos os nossos desejos. Tem sentido? Por quê? Porque nós não enxergamos além de um palmo na frente, no futuro, no nosso nariz. Deus enxerga a estrada toda. Então o aspecto material deve ser, quando a gente coloca o aspecto material, a busca por felicidade, o aspecto material, além da nossa possibilidade, além do nosso talento, claro que eu não estou pedindo para as pessoas estagnarem nessa área, eu disse que é de progresso a vida, mas de um progresso realizável, possível. Se a gente extrapola isso, vivemos infelizes. No aspecto material, que é o mais simples, ilusório, e fica por aqui. E viremos infelizes, como um cachorro correndo atrás do rabo. E às vezes não saímos do lugar, porque colocamos além das nossas possibilidades. Eu costumo brincar nessa direção, alguém que ganha salário mínimo deseja, sonho no aspecto material é comprar uma Ferrari. Ganhando salário mínimo no Brasil é bom, né? Dá? Deve estar, né? Dá? Se a pessoa passar 10 encarnações a pão e a água, pode ser que ele compre a Ferrari com salário mínimo. Né? Então, o que nós temos que colocar? Analisar as nossas possibilidades e saber que tem coisas também e até mais importantes para a gente ir à busca. E aí vem o segundo aspecto. No aspecto moral, dizem os Espíritos, a felicidade está em paz de consciência. Eu inverti a ordem, eles dão um outro item que eu já cito para vocês. Paz de consciência. Por que paz de consciência? Aí vamos encadeando as orientações que os Espíritos nos dão e que Jesus nos dá. A cada um segundo suas obras, já nos direciona por aí. As nossas obras aliviam a nossa consciência ou pesam a nossa consciência? Ok? Mas temos que pensar na justiça divina. Muito se diz que Deus pune e castiga. Eu tenho um amigo que fala que dizer que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Deus não pune e não castiga, Ele não precisa. Ele nos deu a liberdade de agir. Paulo de Tarso interpreta essa liberdade de agir e diz, tudo me é lícito. Mas em função das consequências da nossa ação e a responsabilidade que temos atrelada à liberdade de agir, nós temos responsabilidade pelas nossas ações, sempre reportando a cada um segundo suas obras. Portanto, tudo me é lícito. Mas analisando as consequências, eu devo me perguntar, me convém? Eu posso tudo, mas me convém? Este me convém está associado às consequências e devemos analisar as consequências. E aí, as consequências é que passam pelo crivo da justiça divina. Mas Deus não pune e não castiga, onde é que está a justiça divina? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos nos aproxima e nos conduz à reflexão a respeito dessa justiça divina. Quando Kardec pergunta aos imortais onde está escrita a lei de Deus. Porque a justiça está associada ao código legal. A nossa justiça humana está associada ao código humano. E os imortais respondem na consciência.
Olha a beleza da obra. Deus deve ter dito lá no primeiro que ele criou, diz, ó, eu te dou para ti toda a sua descendência, deve ter cidadão, né? Toda a sua descendência eu dou liberdade de agir, mas coloco junto do tribunal. Será que dá para ser feliz com o oficial de justiça atrás de nós? Eu imagino que não. Não tive essa experiência, espero não criar essa experiência, mas imagino que não. Tem um pessoalzinho que está com medo aí do oficial de justiça encaminhado por um tal de Sérgio Moro, por outros, por aí afora. Da justiça humana a gente consegue fugir, não consegue? Principalmente no Brasil, né? Mas, por quê? Você faz uma plástica, faz uma modificação visual, se tem barba, tira a barba, se não tem, deixa crescer e assim por diante, né? Ou então foge para a Itália. É uma opção. Estados Unidos. Né? Tem gente que andou fugindo dos Estados Unidos. Mas da justiça, consciência, do tribunal consciência, não tem como fugir. Porque a consciência estará conosco em toda a eternidade. Com processos a resolver no tribunal consciência, não dá para ser feliz, não dá para viver em paz. Então é preciso que a gente resolva os processos no tribunal consciência. Por isso os Espíritos dizem, estamos no mundo de provas e expiações. Temos ajustes ainda com a nossa consciência a fazer. Mas nós já sabemos disso, já sabemos do Evangelho de Jesus, já sabemos o caminho a trilhar, mas ainda não trilhamos. Por quê? Porque adoramos arrumar desculpas, desculpas que anestesiam a consciência. Mas alguém já fez cirurgia aqui? Você já fizeram cirurgia? Para fazer cirurgia, aplica-se, os médicos lá, o anestesista aplica anestesia, não aplica? Mas depois que passa o efeito da anestesia, o que acontece? Dói? Eu fiz cirurgia de coluna em 2002, fraturei uma vértebra. Gente, eu queria ficar um mês anestesiado. Porque depois que passou o efeito da anestesia, muitas dores, muitas dores. Pois é isso que acontece com a consciência. A gente aplica desculpas na consciência, alivia a consciência, faz as besteiras, mas a hora que passa o efeito das desculpas, da anestesia simbólica, dói. E aí não dá para ser feliz. Mas nós já temos os recursos para caminhar nessa direção. Nós já temos até vontade de caminhar nessa direção. Mas por que não caminhamos na direção da felicidade, da paz de consciência, de seguir o Evangelho de Jesus? Já temos vontade, não temos? Mas por que ainda não seguimos? Porque falta a causa anterior. Falta aquilo que produz esse caminho, essa paz de consciência. E é o segundo item que os Espíritos respondem para a felicidade no aspecto interno. Fé no futuro. E aí entra a chave. Eu pergunto a vocês, antes de encaminhar algumas metáforas para a gente entender o processo, eu pergunto a vocês, alguém chegou aqui de disco voador hoje? Não? Não? Ninguém? Então todo mundo conhece automóvel. Tem alguém que não conhece automóvel? Conhece? Então tá. O que move o automóvel? Hã? Não. Não. O que move o automóvel? O motor. O motor é que move o automóvel. Percebe que a gente precisa chegar nas consequências e na causa. O motor move o automóvel, mas se não tiver combustível, não tiver energia do combustível, pode ter um motor mais potente que for, não move. Vamos elevar um pouquinho esse pensamento. Alguém de repente resolve melhorar de vida, resolve fazer uma faculdade. Então tem vontade de fazer uma faculdade. Ok? A vontade é o motor. Qual seria o combustível? Acreditar que você é capaz de passar no vestibular. Se você não acreditar que você é capaz de passar no vestibular, você nem vai tentar. Então a vontade é o motor. A energia que move essa vontade é a confiança em você. Temos vontade de construir um mundo melhor. Um mundo sem miséria. Construir um mundo interno mais feliz, de paz e harmonia no nosso íntimo. Temos essa vontade? É o motor. Mas o que deve mover esse motor é a fé. Aí uma fé mais ampla. É a energia da fé. Jesus falou de fé? Falou ou não? Falou de fé. E às vezes até quero crer que ele foi humilhante. Ele tão generoso sempre. Por quê?
Porque ele disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esta montanha, move-te daqui para colar e ela mover-se-á. Do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Eu sem óculos não enxergo, ele é tão pequenininho que é. É humilhante. E será que ele estava propondo que a gente, no Brasil, tivesse muita fé e trouxesse, por exemplo, para a gente ter onde esquiar, trouxesse o Aconcagua para cá? O Everest? Era isso? Não. Mover a montanha das nossas imperfeições e trazer paz de consciência. Essa é a energia que deve nos mover. Ele não estava humilhando ninguém quando ele falou o tamanho de grão de mostarda, ele estava mostrando para nós o poder da fé. Essa é a chave. Do tamanho de um grão de mostarda, apenas uma pequena pitada de fé segura, move montanha das nossas imperfeições e nos conduz à felicidade, à paz interior e nos conduz, cada um fazendo as suas conquistas, conduz o mundo a estar melhor. Então precisamos de uma pequena dose de fé. Para abastecer o carro, vocês usam aqui posto de combustível, é isso também? Lá em Capular a gente usa posto de combustível. Aqui também? Né? Tem gente já usando tomada, né? Não sei se por aqui tem, mas eu não vi ainda, né? Fora eu já vi. O pessoal usando a tomadinha lá para abastecer o carro. Para abastecer a fé. No posto de combustível não dá. Aonde abastecemos de fé? No Criador. Encontrando Deus. A base da fé está no Criador. Se negamos a existência de Deus, negamos nossa própria existência. Porque como imaginarmos sermos espíritos imortais surgidos da onde? Do nada. Por acaso? O universo, por acaso, gerou? Precisamos do Criador. E vou mais além. Se não acreditamos na grandeza do Criador, negamos o nosso futuro. Porque Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. O nosso futuro é a grandeza de Deus. Se negamos a grandeza de Deus, negamos o nosso próprio futuro. Se negamos Deus, negamos a nós próprios. Portanto, precisamos nos abastecer da fé, encontrando o Criador. É uma busca que devemos fazer. Já que a fé é uma energia, temos que abastecer. Abastecer de algumas formas, algumas maneiras da gente abastecer e encontrar a fé. Já temos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Pedacinho, né? Metade? Quem sabe de um grão de mostarda? Pois é, mas temos que... É uma busca, não é uma crítica, não é um momento para ficarmos pesarosos, é apenas uma constatação que devemos ir atrás dessa energia poderosa e a fé. Encontrando Deus. Kardec percebe, ao codificar a doutrina do Espírito, percebe a necessidade do Criador. Que sem Deus não dá para analisar absolutamente nada. E o objeto de estudo de Kardec foram os Espíritos. Para estudar e analisar os Espíritos é preciso encontrar antes o Criador. Por isso, na primeira parte do livro de Espíritos, ele trata de Deus. Além de tratar do Espírito e definir na primeira parte qual é o seu objeto de estudo, mas ele trata de Deus. E a primeira pergunta é: que é Deus? Não é quem é Deus, que é Deus. Você vê que a pergunta também é inteligente. Se fosse quem é Deus, seria um ser especial qualquer aí, mutável, material, quem sabe? Não, que é Deus? Não sabemos efetivamente. E os Espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A maior inteligência do universo e o causador de tudo, o que deu início a tudo. Não dá para ir além. Né? Como dizia Santo Agostinho, se ninguém me pergunta de Deus, eu sei. Se alguém me pergunta, eu já não sei. Como explicar o Deus? E essa resposta vem também como resposta à pergunta número 10 do livro de Espíritos. É dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Pergunta o codificador. Os imortais respondem que não. Porque ainda nos falta alguma coisa, falta algum sentido, falta alguma compreensão. Mas se temos que encontrar Deus e não temos acesso à sua natureza íntima, como encontrá-lo? Já respondeu na pergunta número... Os Espíritos já responderam na pergunta número 4. E aí, nós chegaremos daqui a pouco nessa pergunta número 4. Essa busca por Deus, a humanidade vem fazendo desde o primórdio. Desde os primórdios. Desde o início dos tempos.
E aí eu pego uma definição didática de Haroldo Dutra Dias. E nessa busca por Deus, de nos abastecermos de fé, nós passamos por 3 fases nessa fé, nessa busca. A primeira fase da fé foi a fase primitiva, onde ela estava pautada no medo. E o medo fez o ser humano criar uma série de deuses pagãos. Tudo pautado no medo. Os egípcios tinham medo que o sol desaparecesse. Tinha o deus sol que eles adoravam, chamado Ra. Mas a maior proliferação de deuses, eu creio que foi entre os gregos. Existia Deus para tudo. Deus para a guerra, Deus para a paz, Deus para tanta coisa. Mas tudo pautado no medo. Tinha o Deus do trovão, porque tinha o medo do trovão. Tinha o Deus do raio. Os gauleses, eu não sei se eles tinham Deus para o sol. Mas os gauleses tinham medo do sol, não, do céu. Os gauleses, o maior medo dos gauleses era que o céu desabasse na nossa cabeça. Porque se tinha ideia de que o céu era sólido, vai que esse negócio resolve cair, que o engenheiro não foi muito confiável, né? Vai que desaba. Né? O maior medo dos gauleses. Tanto esse era o maior medo que eles não tinham medo nem dos romanos, que eles enfrentaram os romanos. Por muito tempo. Mas os gregos tinham a maior proliferação de deuses. Pautada no medo. Mas como nós tínhamos um conceito a partir de poder, e Deus, os deuses eram poderosos, então nós tínhamos um conceito, os seres mais poderosos da Terra, encarnados, eram os reis, não é isso? Então, eles consideravam os deuses semelhantes aos reis. E o maior deus dos gregos era Zeus. E eles colocavam Zeus aonde? No Olimpo, sentado num trono. A exemplo dos reis. E os reis eram invocadinhos, os reis eram temperamentais, os reis eram violentos, egoístas, não é? Zeus era temperamental, invocadinho, egoísta, tinha sua turma privilegiada, e assim por diante. Essa característica é a característica humana que nós colocamos em Deus. No Deus Zeus, no caso dos gregos. Zeus, quando ficava brabinho, ele mandava alguns raios daqui para baixo. E esta fé primitiva foi conduzindo a humanidade através dessas divindades pagãs. Mas como é o povo judeu apresentar Deus efetivamente à humanidade. Deus imaterial. Onipresente, presente em todos os lugares. Onisciente, ciente de tudo. Imanente, dentro de tudo. Transcendente, fora de tudo. Ou seja, estamos mergulhados em Deus. Porque o povo judeu. Essa ideia de Deus espírito imaterial já tinha surgido no Egito. Com o faraó, não lembro o nome, se não me engano, Akhenaton. E ele encontrou oposição no clero das religiões pagãs. Isso naquela época havia intolerância religiosa. Hoje a gente não tem mais, né? E aí ele foi perseguido. Mesmo sendo faraó e sendo no Egito, o faraó era considerado Deus. Por ser poderoso. Aí ele mudou a capital do Egito, criou toda um templo religioso para adorar Deus em espírito. Porque ele tinha uma religiosidade muito forte e ele via os espíritos e conversava com os espíritos superiores que o orientavam. E ele considerou esses espíritos superiores, essas conversas, ele considerou que era Deus. Supõe-se que o clero das religiões pagãs egípcias tenha assassinado nesse faraó. E só durou o tempo que ele viveu. Porque o papel não era dele trazer Deus efetivamente à humanidade. O papel era do povo judeu. E o povo judeu nos apresentou Deus. Mas mesmo assim, eles cometeram um equívoco. Eles tinham que apresentar Deus à humanidade. E eles apropriaram-se de Deus. Nós somos o povo escolhido e os outros, nem sei o que seriam os outros, né? Pois é. E elevaram o nível da fé, nos trazendo a crença. Saímos da crença primitiva, pautada no medo, e elevamos a nossa fé para o nível de crença, mas ainda assim pautada no medo. Porque Deus ainda era punitivo, tinha filhos privilegiados, era sectarista e era invocadinho também. Características nossas colocadas em Deus, as nossas imperfeições colocadas na divindade. Mas chegamos na crença.
A crença é uma fé infantil, imatura, frágil ainda. Basta bater a água na altura dos joelhos e nós já perdemos a fé. Já começamos a dizer que Deus não é justo, que a gente não merecia isso, ou por aqui ainda não tem mais isso? Pois é, fé frágil. A fé da crença é frágil. Por quê? Porque a crença não é uma propriedade nossa. Foi incutida sem que a gente usasse a razão para entender. Se pergunta por que você crê, você não sabe responder. Ah, porque minha família sempre creu em Deus. Sempre estive nos templos religiosos, me dizem que Deus existe, e eu acredito que Deus existe. Isso é frágil. Imagina batendo a maior dor que o ser humano pode sofrer. Qual é a maior dor que a gente pode sofrer? O que vocês imaginam? Qual seria? Perda de alguém. De que alguém? De um ente querido. Perda no sentido genérico, porque na realidade ninguém perde o que não tem. Seria a desencarnação, a morte de alguém, não sei como é que vocês chamam aqui, bater com as 10, abotar no paletó. Para nós, espírito é desencarnar, né? Sair da carne. Mas não é qualquer alguém a dor maior. Eu entendo que é a morte de um filho. Por quê? Porque os pais, os avós estão na linha de frente e todos vamos. Tem alguém aqui que não vai partir? Todos vamos. Portanto, quem está na linha de frente, a gente já espera como natural mesmo que a gente sofra com isso. Mas a morte de um filho deve ser uma dor muito terrível. Não passei, espero não passar, e espero estar preparado se tiver que passar. Mas já vi histórias impressionantes de mães tentando suicídio porque morreu um filho. E olha o paradoxo disso, tendo mais filhos do seu lado. Olha, que a mente, o desespero cria, a dor cria. E essa dor, normalmente, ela se torna mais intensa quando a fé é frágil. Não creio mais em Deus porque ele é o filho, porque não o do outro, né? Muitas vezes a gente até usa essa expressão. Por que não o do outro? Ah, fulano tem uns 4 ou 5, porque o meu que eu só tenho 2, né? Porque o meu, a gente fica fazendo essas matemáticas assim. Isso é fé frágil. É a fé imatura. É preciso ir além. E aí entramos na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Como podemos nós entender a existência do Criador? A 10 era conhecer a sua natureza íntima. A 4 é a existência de Deus. Os imortais respondem por um axioma da vossa própria ciência. Diz esse axioma: a todo efeito, há uma causa que lhe deu origem. Não existe efeito sem causa. Isso é ciência, isso é lógica. Todo efeito tem uma causa que produziu esse efeito. E se o efeito é inteligente, a causa obrigatoriamente tem que ser inteligente. Dito de outra forma, pela obra se conhece o autor. Vamos imaginar essa história. Essa mesa aqui, esse balcão chama de púlpito também, né? Tribuna, né? É de madeira? Aí você olha para ele e diz assim: foi um astrônomo que fez. Não? Um médico? Farmacêutico? Não. Você imagina que foi um moveleiro, um marceneiro. E se a qualidade é boa, você entende a qualidade deste profissional e a grandeza dele nessa habilidade. Você entende o seu talento. É isso que os espíritos estão nos sugerindo. Encontrar Deus pela razão. E é aí que Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala da fé, ele vai dizer que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. E encontrar Deus e a fé pela razão é encontrar Deus pela obra, observando a obra. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, já na introdução, ele vai dizer: não cogito mais em crer, porque sei. Sei do quê? Sei de Deus. E sabendo de Deus, sei de mim. E sabendo de mim, sei o que Deus espera de mim e assim por diante. As coisas se encadeiam a partir daí. Então precisamos encontrar Deus pela obra. Esse sol maravilhoso aí. Né? Delícia, né? É uma obra inteligente? Se é inteligente, teve que ter uma inteligência que o produziu. Foi o homem? Não. Não foi o homem. E ele está tão bem colocado que se ele estivesse um pouquinho além,
no seu giro, ele se afasta e se aproxima, né? No giro durante o ano e criando as estações. Mas tudo dentro de um critério em que permite a vida na Terra. Mas se ele se afastasse um pouco mais, a vida, como temos, não seria possível porque tudo estaria congelado. Se ele se aproximasse demais, hoje ele aproximou bastante, está bem quente, né? Mas se ele aproxima um pouco mais, não tem ventilador que resolva. Nós morreríamos queimados, não teria vida. Ele está inteligentemente colocado e girando inteligentemente. Encontramos Deus. Olhando para o céu, à noite, com essas luzes penduradas no céu, bilhões, dizem os astrônomos. Vocês já contaram, não? Não, também nunca contei, mas dizem os astrônomos, vão confiar, que tem bilhões de astros pendurados aí. Tem a ação do homem? Nossa inteligência, a nossa capacidade não seria suficiente para isso. Encontramos a grandeza do Criador. Eu gosto de observar e sintonizar com Deus observando o nascer e o pôr do sol. Olho para aquelas figuras maravilhosas e me encanta a grandeza do Criador. É onde eu vou fortalecendo a minha fé. Eu vejo muito mais pôr do sol. Nascer trabalhando até tarde, dormindo tarde. Aí, evidentemente, quando o sol aparece, eu ainda estou a dormir. Outro dia alguém me ligou 23 horas, preocupado, precisava falar comigo, preocupado, desculpe, te ligar essa hora, não tem problema. Se ligasse às 10 ia ser um problema, mas às 23 não tem problema, às 2 da manhã não tem problema. Mas às 10 pode ter problemas. Né? Mas eu vejo muito mais pôr do sol. E toda vez que eu viajo, nas estradas é mais fácil de você perceber, tem mais espaço, está mais livre. Na cidade, às vezes, você não consegue enxergar o pôr do sol, por causa dos prédios e coisas. Mas na estrada é mais fácil. Então, quando eu estou viajando, aonde aparece o pôr do sol, eu encosto o carro, pego minha câmera que está sempre comigo e fotografo. Devo ter mais de 6.000 fotos de pôr do sol. E de quando fico olhando e lembrando onde é que eu andei, onde é que eu encontrei, aonde eu vi, onde é que foi, e fico relembrando a beleza da obra divina pelo pôr do sol. Mas não precisa ir tão longe. Podemos olhar essa máquina maravilhosa, chamada corpo físico que utilizamos, a máquina mais perfeita que se tem conhecimento na Terra. É uma máquina altamente inteligente. Tem a mão do homem. E até hoje, ontem estava passando a reportagem sobre Da Vinci, e ele também considerou, eu não sabia disso, considerou que a máquina, esse corpo físico é a máquina mais perfeita que se tem conhecimento na Terra. Ou seja, eu pensei que era uma novidade minha achar que era a máquina mais perfeita, Da Vinci, há mais de 500 anos, já tinha essa ideia. A máquina mais perfeita, altamente inteligente e altamente complexa. Tem a mão do homem. Alguns podem pensar, tem a união de 2 gametas no ventre materno. Tudo bem. Mas, ao unir 2 gametas, desencadeia-se o funcionamento, aciona o funcionamento de uma rotina que vai fazer todo um processo. Semelhante, respeitadas as proporções, quando você liga o seu celular, o que você faz? Você uniu 2 gavetas no celular e acionou uma rotina que vai colocar todas as funções à sua disposição. E essa rotina alguém pôs lá. A fábrica do celular não vem com essa rotina. Ele fabrica o celular fisicamente e coloca lá dentro essa rotina. Que alguém programou, organizou, e frequentemente ele fica atualizando essa rotina. Não é verdade? Desenvolveu algumas atualizações. Quando você clica num aplicativo dentro desse seu celular, já estando ligado, você une 2 gametas desse aplicativo, fazendo essa metáfora, e desencadeia-se o funcionamento deste aplicativo, onde desencadeou uma série de funções que você nem tem ideia internamente, você apenas sabe usar, a não ser aqueles que são programadores ou engenheiros de software. Quando une-se 2 gametas no ventre materno, desencadeia-se o funcionamento de uma rotina maravilhosa. As células começam a se multiplicar. 2, 4, 8, progressão geométrica base 2, que a ciência chama de sisiparidade. E vai se multiplicando. Com mais um detalhe inteligente, vai criando órgãos especializados. Aquelas 2 gametas unidos ali, essa rotina faz com que eles, ao se multiplicarem, vão também especializando em órgãos. E os órgãos vão sendo colocados no lugar certinho. Você já viu o fígado de alguém na orelha? Não? Cabeça no pé?
Às vezes o cérebro está na impressão de alguém que está no pé, de tanta besteira que as pessoas falam, às vezes, mas não, ele está aqui, o cérebro está aqui. Lá em cima, na caixa de comando, né? Mas o fígado de todos nós está no mesmo lugarzinho aí, talvez com pequenas variantes, né? Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, os rins, tudo no lugar certinho. Uma rotina altamente inteligente. Olhamos para essa máquina e encontramos Deus. O Dr. Francis Collins, já citei uma obra dele aqui, diretor do projeto Genoma, que decodificou o DNA, onde estão essas questões desta rotina. Isso é coisa recente, essa decodificação, mas essa rotina ela já existe desde que nós estamos aqui. Né? Desde que os primeiros células vivas, seres vivos se iniciaram na Terra, já começou a aparecer esse tipo de rotina e ela foi sendo atualizada até chegar, pela evolução das espécies, na complexidade desse corpo físico. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, foi recente, o projeto Genoma foi anunciado por Francis Collins junto com o presidente Bill Clinton americano, portanto, é quase ontem na história da humanidade. Né? Ele dizia-se ateu, mas ao fazer seus estudos de ciência, fazer estudos sobre biologia, principalmente a biologia humana, ele chegou à conclusão que algo tão perfeito e tão maravilhoso tinha que ter autoria. Pela obra, se chegou ao autor e deixou de ser ateu, escreveu o livro A Linguagem de Deus, onde ele vai tratar um pouquinho dessa linguagem que está no DNA e nesse processo de desenvolvimento do corpo humano, dessa máquina, e do funcionamento, de uma maneira geral, dessa máquina humana. Um outro cientista brasileiro, o Dr. Augusto Jorge Cury, psiquiatra. Psiquiatra precisa estudar como é que funciona o pensamento humano, não é isso? Para poder fazer seus ajustes na medida do possível. Os psicólogos também fazem um pouco disso. Mas ele dizia-se ateu, palavras dele. Da mesma forma que palavras de Francis Collins também dizia-se ateu, e ele cita isso. O Cury diz: eu era ateu convicto, mas ao fazer os estudos do pensamento humano, cheguei à conclusão que uma máquina tão maravilhosa tinha que ter uma autoria. E deixou de ser ateu. Nós encontramos a nossa fórmula de abastecer e encontrar Deus pela razão. Esta é a fé inabalável que propõe Kardec, aonde nós sabemos de Deus. É por isso que Humberto de Campos diz: não cogito mais em crer, porque sei. Nós já podemos dizer isso? Estamos tentando, né? Saber de Deus. Pela obra, vamos sabendo de Deus. E temos que aprofundar essa questão. Isso é um processo que vai se desenvolvendo até que a nossa fé seja inabalável. É a fé que abastece, é a fé encontrada e trabalhada pela razão. E isso é propriedade nossa. Então, quando pergunto a você, por que você crê em Deus? Porque eu vejo o sol, porque eu vejo o pôr do sol, porque eu vejo sinto essa minha máquina funcionando, porque eu ouço de vez em quando faço silêncio, o meu coração batendo. Eu encontro Deus. Encontro Deus no desabrochar de uma flor, no sorriso de uma criança. Ok? Pela obra, encontramos Deus. Kardec também trata de Deus no livro A Gênese. Muita gente acha que a Gênese é uma obra científica. Kardec não cogitou de ciência, apesar de que tem muita ciência ali na Gênese. E muita coisa a ciência, depois de Kardec, veio confirmar o que Kardec nos traz. Não conseguiram contestar uma vírgula do codificador ainda na ciência. Mas o objetivo dele não era a ciência. O objetivo dele era apresentar Deus analisando a obra, aprofundando essa questão. E a Gênese é uma obra que me parece, eu vou em muitas casas espíritas, não é muito estudada nas casas espíritas, nos grupos de estudo. Deveria. Porque é com ela que nós vamos contribuir com todos que participam, com a nossa compreensão e aprofundamento a respeito de encontrar o Criador pela obra. Mas já que temos que caminhar na direção da perfeição de Deus, também devemos buscar Deus pelos caracteres da divindade. Quais são os caracteres da perfeição? Se eu tenho que caminhar numa direção, eu tenho que conhecer essa direção. Se eu tenho que conquistar a perfeição divina, os atributos da perfeição divina, eu preciso saber quais são esses atributos.
E na Gênese, no capítulo 2, Kardec trata do assunto. Ele chama esse capítulo de Deus. Ele intitula esse capítulo Deus. Tem 3 ou 4 itens, eu não lembro, nesse capítulo. Eu vou fazer um apêndice para tratar um pouquinho do último item, porque eu acho ele encantador. E até para provocá-los a ler e estudar a obra A Gênese. Nesse último item, ele trata da providência divina. E ali, nesse ponto que ele trata da providência divina, a física quântica vem de encontro ao que o codificador ali colocou. Ele vai mostrar como Deus chega e está presente em todos os lugares. Como é que o pensamento de Deus flui até nós? Qual é o veículo de transmissão do pensamento de Deus? O veículo da transmissão da minha voz é o ar. Ok? Qual é o veículo de transmissão do pensamento de Deus? Kardec trata disso. Ele trata como sendo o fluido cósmico universal onde nós estamos mergulhados. Os físicos quânticos chamam de energia ou energia quântica. É a mesma coisa. Para os físicos quânticos, tudo isso aqui é energia condensada. Para Kardec, isso aqui é fluido cósmico universal condensado. Só muda as palavras. E aí a gente pode entender também como é que Jesus pode estar conosco, como ele prometeu. Jesus prometeu que aonde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Estamos reunidos em nome do Cristo aqui hoje? Ele está conosco, com certeza. Mas tem mais gente nesse horário reunidas em nome dele, não tem? Pelo mundo. E ele está lá. Como pode isso? Capítulo 2 da obra Gênese, o último item da providência divina. Fica a tarefa de casa para estudar. Pode fazer uma prova depois, na próxima vez que eu vier aqui, eu faço uma prova para ver se vocês estudaram. Okay? Mas o que me interessa naquilo que estou trazendo hoje, mais especificamente, saindo do apêndice, do anexo, vamos para o assunto principal. No primeiro item, Kardec trata dos caracteres da divindade. Quais são os caracteres da perfeição divina? Temos que encontrar. E sabemos já da perfeição? Temos noção da perfeição? E ele trata da seguinte forma, sempre de forma lógica, usando a razão. Kardec era razão personificada. Perseverança e outros atributos, mas a razão era gritante nele. Para fazer todo o trabalho que ele fez, analisar tantas mensagens, chegar a um corpo de doutrina, precisava de muito critério, muita disciplina e muita razão. E ele faz a seguinte colocação, já que nós não conseguimos chegar na grandeza dos atributos da divindade, pelo menos sabermos a direção. E ele trata da seguinte forma: se Deus cometer um ato de injustiça, não seria mais Deus, porque outro ser que não cometesse esse ato de injustiça, este seria Deus. O que ele está querendo dizer com esse jogo de palavras? Com esse jogo de cena? Mostrando que Deus deve ser a fonte da justiça. E aí extrapolamos, Deus deve ser a fonte das virtudes, da paciência, da tolerância, do perdão, da generosidade, da misericórdia, enfim, Deus deve ser a fonte do amor. E, por conseguinte, a fonte da felicidade que sonhamos. Portanto, é a forma lógica que o codificador nos apresenta o caminho que devemos trilhar, que Jesus já sinalizou. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Nós não temos alcance ainda dos caracteres da perfeição. Mas sabemos o que compõe essa perfeição. Todas as virtudes devem compor a perfeição. Então nós devemos ir atrás das virtudes. Nós não sabemos nem a grandeza de todas as virtudes, e talvez não saibamos a grandeza de nenhuma das virtudes, porque ainda estamos em conquista, né? Vamos dizer que a gente está com 10% de algumas virtudes aí já conquistadas, né? Falta ainda 90% para conquistar. E aí temos que entender um pouquinho o que seria virtudes, né? O que é ser virtuoso. Virtude ou virtuoso, a virtude é aquilo que você pratica sem um interesse por trás. Não pode ter nem interesse para que seja uma virtude. Então, ser virtuoso é aquele que pratica
a virtude sem interesse. Todo aquele que pratica o bem é virtuoso? Nem todo. Por exemplo, se alguém bate a sua porta e pede um prato de comida e você oferece um prato de comida, você foi bom, não foi? Fez a bondade, fez o bem. Mas você sai dali e comenta na família ou com os amigos: nossa, acabei de mandar um tijolinho para o céu. Foi virtuoso? Não. Você praticou bem, mas não foi virtuoso. Por exemplo, um médico. O médico, ao curar alguém, pratica o bem, não pratica? Pratica o bem, claro. Mas ele só é virtuoso se ele não tiver nenhum interesse. Então, se ele praticou o bem exclusivamente para receber o retorno financeiro, ele foi bom, mas não, fez a bondade, mas não foi virtuoso. E ele tem que ganhar para isso. Mas aí, dependemos disso que, de vez em quando, ele deve curar alguém de graça. Aí lembramos de Bezerra de Menezes, né? E até o remédio ele comprava para alguns pacientes que tinham necessidades. Esse era virtuoso. Então, para sermos virtuosos é preciso que pratiquemos o bem sem interesse. Será que é por isso que Jesus disse que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz? Porque para sermos completamente nos aproximarmos de Deus, temos que ser virtuosos, conquistar as virtudes. E a somatória das virtudes, eu costumo dizer, que compõe um bolo chamado amor. São os ingredientes que compõem um bolo chamado amor. Já fazemos o bem exclusivamente pelo bem? Às vezes até sim, né? Mas plenamente, completamente, como Jesus fazia, dioturnamente, ainda não. Será que a gente já chega perto de Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce, canonizada agora, reconhecida pelo bem que praticou, e praticou muito bem. Irmã Dulce foi virtuosa. Né? Era perfeita? Não sei da vida dela, a ponto de saber se era perfeita. O único ser perfeito que eu tenho certeza que teve aqui foi Jesus. E era tão perfeito que a nossa pequenez não suportou a grandeza dele e o crucificamos. Então, temos muitos seres nos mostrando como praticar as virtudes. Se são perfeitos ou não, não importa. O problema é que eles foram virtuosos, dando exemplo. Maria Descontari, Irmã Dulce, Zilda Arnes, Chico Xavier, nos mostraram como praticar as virtudes e caminhar na direção de, com isso, termos ações do bem. E ações do bem é que aliviam e eliminam os problemas do nosso tribunal consciência. E assim, caminharmos na direção da felicidade. Nós temos vontade. Mas a vontade é o motor. Mas sem combustível não anda. E o combustível, para isso, é a fé. Com a fé, aí nós podemos ir atrás dos recursos que estão disponíveis pela misericórdia divina desde muito tempo para nosso caminhar na direção da felicidade e da paz de consciência. Mas especialmente no Evangelho de Jesus. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que um dia nós todos possamos dizer, como Humberto de Campos: não cogito mais em crer, porque sei, esta fé é que nos dá coragem de enfrentar os nossos desafios. É esta fé que vai nos dar confiança em Deus, confiança em nós e confiança no nosso destino. Já podemos dizer, como Humberto de Campos: não cogito mais em crer, porque sei? Aí cada um responde para si, e se ainda não, vai atrás. Porque a dica está dada no Livro dos Espíritos, está dada na obra Gênesis. Pela obra se conhece o autor, e buscarmos a perfeição divina é a nossa meta. Por isso Jesus estabelece como único determinismo e objetivos nossos, de nossas vidas, é caminhar na direção da perfeição do Pai, voltando a exemplo do filho pródigo à casa paterna. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de ouvirem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então vamos ter mais o nosso coral lindo. Pode
gente. A gente vai cantar uma música agora que, assim, coincidentemente, acho que tem um pouquinho a ver com o tema, chama O Amor Transforma. Acreditar no bem vale muito. Acreditar no bem vale tudo. Vale tudo. Estamos todos aqui para sorrir e trabalhar. Estamos todos aqui para o mal enfrentar. Estamos todos aqui para sorrir e transformar. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acreditar na paz anima. Acreditar na luz ilumina. Estamos todos aqui para o bem plantar. Estamos todos aqui para a felicidade colher. Peça para a luz que te ilumine. Acredite em você, se inspire. Acreditar no amor é a saída. Acreditar em você é o caminho dessa vida. Acredite no amor. Tenha amor em sua vida. Podemos cantar mais uma? Vamos pra essa? Sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior Do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. as cores mudam. As cores As mudam, mudas crescem. as mudas Quando crescem. se desnudam. Quando se desnudam, Quando não se esquecem.
voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, e sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, e sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, e sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Cantar e vigiar. Obrigada, pessoal. E esperando o convite, esse é um grupo da casa. Nós ensaiamos todas as segundas-feiras, das 20 às 22 horas. E estão todos sempre convidados a vir conhecer, a vir participar. Fiquem à vontade. Procure o pessoal da casa que quiser mais informação também. Temos o José, nessa responsabilidade, né? Mas a Terezinha também faz o encaminhamento. Venham cantar com a gente que espanta todos os males e fortalece o coração. Esse é um bom encaminhamento. Obrigada, gente.